Sejam bem-vindos ao Posologia Tech, criado pelo professor Sérgio Araújo. Esse é o lugar para a gente mergulhar de cabeça no mundo da tecnologia. E hoje a gente vai se aventurar no universo dos wearables, sabe? Esses dispositivos que prometem monitorar nossa saúde, nosso bem-estar. Mas e aí, será que eles são realmente precisos? Essa é a pergunta de ouro, porque no fim das contas a gente acaba baseando decisões importantes sobre saúde e exercícios nos dados que eles fornecem, né? Para te ajudar a entender melhor essa precisão toda, vamos analisar uma revisão super completa que se debruçou sobre nada menos que 24 outras revisões sistemáticas avaliando a precisão de um monte de wearables que a gente encontra por aí. Caramba, 24 revisões. É. Muita informação. Me fala mais sobre essa pesquisa. É muita coisa mesmo. Publicada agora em julho de 2024, essa revisão analisou 249 estudos com mais de 430 mil participantes, imagina só. O objetivo era entender como esses wearables medem os diferentes aspectos da nossa saúde, comparando os dados com o que a gente chama de padrão ouro, os métodos mais confiáveis. É como se fosse um raio-x completo dos wearables, né? Mostrando tudo que já se sabe sobre a precisão deles. Boa analogia. Só que tem um probleminha. A velocidade que esse mercado se desenvolve. Todo dia tem dispositivo novo, tecnologia nova, atualização. Deve ser difícil para a pesquisa acompanhar essa corrida tecnológica. E que tipo de descobertas essa revisão trouxe? Alguma surpresa? Várias. Uma que me chamou a atenção foi que só 11% dos wearables já lançados até hoje passaram por validação para pelo menos uma métrica de saúde. E só 3,5% das métricas, tipo frequência cardíaca, contagem de passos, foram validadas cientificamente com rigor. Nossa, bem menos do que eu imaginava. Quer dizer que a maioria dos wearables que a gente vê por aí pode não estar fornecendo dados tão precisos assim. É por aí. Uhum. É por isso que a gente precisa ter um olhar crítico, cauteloso na hora de interpretar os dados. Vamos começar pela frequência cardíaca, uma das métricas mais populares entre os usuários de wearables. O que você acha? Perfeito. Afinal, muita gente usa para monitorar o coração durante os treinos. O que a pesquisa diz sobre essa função? Bom, a precisão varia bastante entre os wearables. Em média, o erro fica em menos 3,399 batimentos por minuto, mais ou menos 3%. Mas essa variação depende de um monte de coisa, tipo a atividade física, a intensidade, o modelo do dispositivo e, acredite se quiser, até o tom de pele da pessoa. Peraí, o tom de pele influencia na pressão da medição da frequência cardíaca. Como assim? É um ponto importante. A tecnologia mais comum dos wearables para medir a frequência cardíaca é a fotopletismografia. Sem entrar em detalhes muito técnicos, ela usa a luz para detectar as variações de volume de sangue nos vasos. Ah, entendi. E a melanina interfere nesse processo de alguma forma, né? Acertou. A melanina, que dá cor à nossa pele, pode interferir na absorção e reflexão da luz que o sensor usa, o que impacta a leitura da frequência cardíaca. Então quer dizer que pessoas com tons de pele mais escuros podem ter leituras menos precisas. É o que alguns estudos indicam. E isso levanta um debate importante sobre a necessidade de tecnologias mais inclusivas, que funcionem com precisão para todo mundo, independentemente do tom de pele. Sem dúvida. Os wearables precisam atender a todos os usuários. Mas, voltando à precisão da frequência cardíaca, o que mais a pesquisa mostrou. Além do tom de pele, a intensidade do exercício também afeta a precisão. Durante atividades intensas, tipo um Tai Chi, a precisão tende a diminuir. Então, se eu estou usando meu wearable para monitorar meu desempenho num treino Tai Chi, preciso considerar essa margem de erro. Exatamente. E essa variação na precisão também vale para a variabilidade da frequência cardíaca, a VFC, que mostra o tempo entre cada batimento. VFC. Explica melhor essa sigla. Claro. A VFC, ou variabilidade da frequência cardíaca, indica a capacidade do seu corpo de se adaptar a diferentes situações. Em repouso, os wearables são bem precisos na medição da VFC. Mas na hora do exercício, a precisão cai bastante. Interessante. Então, se quer ter uma noção mais precisa da minha VFC, o ideal é medir em repouso, certo? Isso aí. E lembre-se que a VFC muda por causa de vários fatores, como estresse, sono, medicamentos. O wearable dá uma ideia geral, mas o médico é quem faz a avaliação completa. Falando em saúde cardíaca, muitos wearables prometem detectar arritmias, como a fibrilação atrial. Essa função é confiável. A pesquisa mostra que alguns smartwatches, como os da Apple e da Samsung, têm boa sensibilidade e especificidade para detectar fibrilação atrial. Isso significa que eles acertam na maioria dos casos. Que bom, mas, se entendi direito, a precisão dessa função também depende de alguns fatores, né? Sim, é importante lembrar que os estudos sobre a precisão dos wearables na detecção de fibrilação atrial foram feitos com pessoas que já tinham histórico da arritmia. A precisão em quem não tem histórico ainda precisa ser mais investigada. Então essa função pode ser útil para quem já tem histórico de fibrilação atrial, mas é preciso ter cautela ao interpretar os resultados, certo? Exato. Os wearables podem ajudar no monitoramento da saúde, mas não substituem o diagnóstico e acompanhamento médico. E já que estamos falando de monitoramento, vamos analisar a precisão dos wearables na contagem de passos.
uma das funções mais básicas e populares, né? Essa função parece ser mais simples, né? Afinal, o wearable só precisa contar quantos passos a gente dá. Mas será que essa simplicidade significa precisão? Curiosamente, a pesquisa mostrou que os wearables costumam subestimar a contagem de passos e essa variação depende da marca e do modelo. Subestimar. Achei que eles iam superestimar, já que qualquer movimento do braço pode ser contado como um passo. É o que a maioria pensa. Mas os algoritmos que os wearables usam para detectar e contar os passos são mais complexos do que a gente imagina. E essa complexidade pode levar a erros na contagem. Fascinante. Quais marcas se saíram melhor nesse quesito? Alguma que se destaca pela precisão? Os wearables da Withings e da Misfit costumam subestimar a contagem de passos de forma consistente, segundo a pesquisa. Já a Apple e a Samsung mostraram menor variabilidade nos resultados. Ou seja, a contagem de passos nesses dispositivos tende a ser mais próxima da realidade. Interessante. Mas, mesmo entre as marcas mais precisas, ainda existe uma margem de erro na contagem, né? Sim, a precisão varia de acordo com o modelo, com a atividade física e até com o jeito que cada pessoa caminha, tipo o tamanho da passada. Então, se eu uso meu wearable para monitorar meus passos diários e quero bater uma meta específica, preciso lembrar que a contagem pode não ser 100% precisa. Exato. Os wearables são guia para se manter ativo, mas sem se apegar demais aos números. O importante é se mexer e ter um estilo de vida saudável. Por falar em movimento, vamos analisar a precisão dos wearables na medição da intensidade da atividade física. Essa métrica é importante para quem quer otimizar os treinos, né? Com certeza. A intensidade da atividade física mostra o esforço que a gente faz durante o exercício e o impacto no nosso corpo. Mas a pesquisa indica que a medição da intensidade pelos wearables é bem inconsistente, com erros significativos dependendo do tipo e da intensidade do exercício. Então, se eu estiver fazendo um treino intervalado de alta intensidade, meu wearable pode não estar registrando a intensidade correta. É isso mesmo. E essa inconsistência na medição pode atrapalhar a análise do seu desempenho e a otimização dos seus treinos. Nossa, isso é preocupante. Parece que a gente precisa ter muito cuidado com os dados que os wearables fornecem, né? Com certeza, eles são ferramentas incríveis, com muito potencial, mas ainda precisam evoluir bastante em termos de precisão. E essa cautela também vale para outras métricas, como o gasto energético, que também costuma ser subestimada pelos wearables. Caramba. Parece que a gente precisa rever nossa confiança nos wearables, né? Eles não são tão precisos quanto a gente pensava. É verdade. Mas calma, não precisa jogar seu wearables no lixo. Eles ainda podem ser úteis para nos motivar a ter um estilo de vida mais saudável. A chave é usar com consciência, crítica e sem criar expectativas irreais. Concordo. É como se os wearables fossem um guia e não um mapa preciso, né? Eles dão uma ideia geral da nossa saúde e bem-estar, mas precisamos ter bom senso e procurar um profissional de saúde quando necessário. Perfeito. E, já que você mencionou Galeia, na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai analisar a precisão dos wearables no monitoramento do sono, uma função que está cada vez mais popular. Afinal, quem não quer uma boa noite de sono, né? Tô curiosa para desvendar os mistérios do sono monitorado pelos wearables. Até a próxima. E aí, tudo pronto para te desvendar os mistérios do sono monitorado pelos wearables. Preparadíssimo. O sono é fundamental para a nossa saúde, né? E os wearables prometem ajudar a gente a entender melhor os nossos padrões de sono. Mas, como a gente viu nas outras métricas, é preciso ter cautela na hora de interpretar os dados. É verdade. Você tinha comentado que os wearables tendem a superestimar o tempo total de sono e a eficiência do sono, geralmente em mais de 10%. Mas como isso acontece, eles monitoram nossos movimentos durante a noite, né? Pois é, mas é aí que tá o pulo do gato. Os wearables usam algoritmos, né? Algoritmos complexos, para identificar as diferentes fases do sono com base nos movimentos e na frequência cardíaca. Só que esses algoritmos podem acabar confundindo momentos de repouso, tipo quando a gente está deitado lendo um livro ou vendo TV com sono de verdade. Então, se eu fico horas na cama antes de dormir, mexendo no celular, meu wearable precisa entender que eu tô dormindo. Exatamente, e aí a gente tem aquela falsa sensação de que está dormindo o suficiente, quando na verdade pode estar em débito de sono. Nossa, isso é preocupante. Quer dizer que eu posso estar dormindo menos do que o meu wearable mostra e nem perceber. É possível. E essa diferença entre o que a gente acha que está dormindo e a realidade pode acabar prejudicando a nossa saúde física e mental, lá na frente. E além de superestimar o tempo total de sono, os wearables também erram em outras métricas do sono. Sim, a pesquisa também mostrou que os wearables costumam subestimar o tempo que a gente leva para pegar no sono, a chamada latência do início do sono, e a vigília depois que a gente começa a dormir, aqueles momentos que a gente acorda durante a noite sem perceber. Mas se os wearables superestimam o tempo total de sono, não seria lógico que eles também superestimassem o tempo que a gente leva para dormir? A lógica diz que sim, né? Mas na prática, os algoritmos que detectam o início do sono e os momentos de vigília ainda precisam ser melhorados. Entendi. Então, meu wearable pode me dizer que eu demorei 10 minutos para dormir,
quando na verdade foram 30? Pode acontecer. E essa imprecisão na medição do sono mostra como é importante a gente prestar atenção nos nossos próprios sintomas, né? E procurar um médico especialista em sono se tiver problemas para dormir. Com certeza. Os wearables podem ser uma ferramenta legal para ter uma noção geral do sono, mas não substituem a avaliação de um profissional. E falando em profissional, você mencionou que os wearables têm sido usados em pesquisas para monitorar a saúde das pessoas, né? Tem algum exemplo? Vários. Um exemplo legal é o estudo da Spend, feito pelo Instituto Robert Koch na Alemanha, que usou wearables para coletar dados sobre a saúde dos participantes durante a pandemia de Covid-19. Que interessante. E qual era o objetivo da pesquisa? A ideia era identificar padrões e tendências para ajudar a combater a doença. Os wearables permitiram que os pesquisadores coletassem dados em tempo real sobre os sintomas, a atividade física e o sono dos participantes, tudo à distância. E os wearables ajudaram na pesquisa. Sim. Os dados dos wearables deram informações importantes sobre o impacto da pandemia na saúde da população. Por exemplo, a pesquisa mostrou que a atividade física diminuiu bastante durante o isolamento social e que o estresse e a ansiedade afetaram o sono de muita gente. Impressionante. E além de pesquisas sobre a Covid-19, você lembra de outros estudos que usaram wearables? Claro! Teve um estudo publicado em 2019 na revista New England Journal of Medicine que mostrou que o Apple Watch conseguia detectar fibrilação atrial com boa precisão num grupo de participantes. Essa descoberta abriu um leque de possibilidades para o uso de wearables no diagnóstico e acompanhamento de doenças cardíacas. Nossa, que legal. A tecnologia está evoluindo rápido e transformando a área da saúde, né? Demais. Mas é sempre bom lembrar que os wearables não substituem o acompanhamento médico. Eles são ferramentas complementares que ajudam no monitoramento e na tomada de decisões. Mas o diagnóstico e o tratamento de qualquer doença são com o médico. Concordo. E pensando no futuro, o que a gente pode esperar dos wearables nos próximos anos? Quais as tendências? Acho que a gente vai ver uma evolução grande na precisão, com novas tecnologias e algoritmos mais sofisticados. Seria incrível ter wearables que medissem nossa saúde com a mesma precisão dos equipamentos médicos. Quem sabe um dia, né? Mas além da precisão, acho que a gente vai ver também uma expansão das funcionalidades. Eles vão poder monitorar novos biomarcadores, como os níveis de glicose no sangue, a pressão arterial e até o nosso humor. Não adianta controlar diabetes com um relógio. Pois é. E essa expansão das funcionalidades também deve abrir novas frentes de pesquisa e aplicações para os wearables, tanto na saúde quanto em outras áreas, como esporte, trabalho, entretenimento. É empolgante pensar nas possibilidades. Mas essa evolução tecnológica também traz alguns desafios, né? Sem dúvida. A segurança dos dados, a privacidade dos usuários e as questões éticas do uso de wearables precisam ser debatidas e regulamentadas com cuidado. Afinal, estamos falando de dispositivos que coletam muitos dados sobre a nossa vida. É verdade. É fundamental garantir que a tecnologia seja usada de forma responsável e ética, sempre pensando no bem das pessoas. Exatamente. A tecnologia tem que estar ao nosso serviço, não o contrário. E para isso a gente precisa de uma posologia equilibrada de conhecimento tecnológico e senso crítico. Perfeito. E por falar em posologia, na próxima parte a gente vai explorar mais essa economia da validação que a gente mencionou. Vamos entender como os diferentes atores, desde os influenciadores digitais até os órgãos de pesquisa e as empresas, estão contribuindo para a validação dos wearables. E vamos discutir também as implicações dessa economia para a confiabilidade e o uso dos wearables no futuro. Fique ligado para não perder a última parte do nosso mergulho. Chegamos à parte final do nosso mergulho na precisão dos wearables. Lembre que na última parte a gente falou sobre a economia da validação, aquela rede complexa que influencia como a gente vê esses dispositivos. Sim, lembro. Hoje vamos explorar esse tema mais a fundo. É um tema bem interessante. Pense num ecossistema onde influenciadores digitais, órgãos de pesquisa, as empresas que fabricam os wearables, todos eles interagem e isso acaba moldando como a gente enxerga e usa esses aparelhos. É muita gente envolvida, como cada um desses atores contribui para essa economia da validação. Vamos começar pelos influenciadores digitais, que têm um papel importante na comunicação sobre tecnologia, né? Com certeza. Os influenciadores, com milhões de seguidores nas redes sociais, têm um poder enorme de influenciar as decisões de compra. Os reviews, unboxings, comparações que eles fazem, tudo isso dita tendências e molda a opinião pública. Verdade. A gente vê muito youtuber e instagramer testando wearables, compartilhando suas experiências. Mas como você mencionou antes, nem sempre a análise deles é tão profunda, tão baseada em métodos científicos. Às vezes a empolgação com a novidade acaba ofuscando o olhar crítico. Exatamente. A avaliação dele geralmente se baseia em impressões pessoais, no uso em situações específicas. E isso pode levar a conclusões, digamos, superficiais, até equivocadas, sobre a precisão dos wearables. É preciso ter um olhar crítico e buscar informações de fontes confiáveis para não cair em pegadinhas do marketing. Nem tudo que luz é ouro, né? Principalmente no mundo digital, onde a propaganda e o marketing estão por toda parte.
E qual o papel dos órgãos de pesquisa nessa economia da validação? Os órgãos de pesquisa, como universidades e institutos, são os guardiões da ciência, do rigor metodológico. Eles fazem estudos científicos para avaliar a precisão dos wearables, usando protocolos padronizados, métodos estatísticos. É a ciência entrando em ação para desvendar os mistérios dos wearables. Mas como a gente viu naquele estudo que analisamos, ainda tem um abismo entre a quantidade de wearables no mercado e a quantidade de pesquisa científica sobre eles. Sim, essa diferença é um dos grandes desafios. A pesquisa científica, por ser mais cuidadosa, mais criteriosa, nem sempre acompanha a velocidade do mercado, que lança produtos e tecnologias novas o tempo todo. É como se a ciência estivesse sempre correndo atrás do mercado, tentando validar o que já está nas mãos das pessoas. E as empresas, como elas se posicionam nesse ecossistema? As empresas que fabricam os wearables, obviamente, investem bastante em marketing para promover seus produtos. Elas querem destacar as funcionalidades e os benefícios, mas nem sempre a propaganda vem acompanhada de validação científica rigorosa. Entendi. A lógica do mercado, baseada na oferta e na procura, às vezes se choca com a necessidade de cautela e validação científica. No final das contas, quem decide se compra ou não um wearable é o consumidor. Mas como a gente, como consumidores, pode se proteger das fake news e tomar decisões mais conscientes. A primeira dica é: desconfie de promessas milagrosas, funcionalidades muito avançadas, sem comprovação científica. Procure informações em sites de órgãos de pesquisa, revistas acadêmicas, fontes confiáveis. Boa dica. É preciso ir além do marketing e da propaganda, buscar informações e fontes isentas. E na hora de comprar um wearable, o que a gente deve levar em consideração, além do preço e do design. Veja se o dispositivo foi validado por estudos científicos independentes. Procure informações sobre a precisão do wearable nas métricas que você acha mais importante, tipo frequência cardíaca, contagem de passos, monitoramento do sono. Lembre-se, você está investindo num aparelho que vai coletar dados sobre a sua saúde. Ou seja, comprar um wearable tem que ser uma decisão consciente e informada. Nada de compras por impulso. E qual o papel dessa economia da validação na evolução dos wearables? O que a gente pode esperar para o futuro? Eu acredito que essa economia da validação precisa evoluir para acompanhar a velocidade das inovações. É preciso fortalecer a colaboração entre influenciadores, pesquisadores, empresas, criar mecanismos mais ágeis para validar as novas tecnologias e garantir que os wearables sejam não só inovadores, mas também precisos, confiáveis. Seria como um selo de qualidade para os wearables, garantindo que o dispositivo realmente faz o que promete, né? Isso, um selo de qualidade baseado em evidências científicas que aumentaria a nossa confiança nos wearables e nos ajudaria a usar essa tecnologia a nosso favor. Que essa posologia de conhecimento tecnológico e senso crítico, a essência do Posologia Tech, nos ajude a trilhar esse caminho rumo a um futuro com wearables cada vez mais precisos, confiáveis e acessíveis para todo mundo. E que essa tecnologia, usada com consciência e responsabilidade, contribua para uma vida mais saudável, com mais bem-estar. E assim a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo na precisão dos wearables. Esperamos que você tenha gostado dessa jornada pelo mundo da tecnologia. Continue acompanhando o Posologia Tech para mais análises, descobertas e reflexões sobre esse universo. Até a próxima!